Os 10 mandamentos são o cerne das leis morais dadas por Deus ao povo de Israel, estabelecendo um código de conduta espiritual e ética. Eles foram dados diretamente de Deus a Moisés no Monte Sinai, por volta de 1446 a.C., após o êxodo do povo hebreu do Egito, e são encontrados no Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Sua entrega ocorre em um contexto onde Israel estava sendo moldado como uma nação sagrada, separada dos costumes das nações vizinhas que adoravam muitos deuses e praticavam a imoralidade. Os 10 mandamentos não são apenas um conjunto de regras. Eles são um reflexo do caráter de Deus e estabelecem princípios de justiça, estímulo e relacionamento com Deus e com o próximo. Com a vinda de Jesus, os mandamentos não foram abolidos, mas, como o próprio Jesus disse, ele veio para cumpri-los. Mateus 5,17. O cumprimento da lei em Cristo não significa seu fim, mas seu aprofundamento, especialmente em termos de interesse do coração e pureza interior. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento surge em um cenário onde o politeísmo era uma norma cultural. As nações ao redor de Israel adoravam uma diversidade de deuses, cada qual com uma função específica. Deuses da fertilidade, do tempo, da guerra, entre outros. O Egito, de onde Israel acabara de ser livre, tinha um vasto panteão de deuses. Esse mandamento foi uma afirmação poderosa da exclusividade de Yahvé como o único e verdadeiro Deus. O primeiro mandamento é fundamental porque estabelece a singularidade de Deus e exige uma fidelidade absoluta. Profeticamente aponta para o papel de Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade. A exclusividade do Espírito ao Deus de Israel é cumprida em Jesus, que revelou plenamente o Pai e pediu devoção total a Deus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14,6. Hoje, o culto a outros deuses pode não assumir a forma de estátuas ou ídolos visíveis, mas pode se manifestar em ídolos como o materialismo, o poder, a fama ou até mesmo o culto à ciência e tecnologia. Esse mandamento nos desafia a identificar e derrubar qualquer coisa que colocamos em posição superior a Deus em nossas vidas. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Na cultura antiga, era comum adorar deuses através de ídolos ou imagens que os representavam. Egípcios, cananeus e outras civilizações tinham práticas religiosas centradas em esculturas e imagens de divindades. Para os israelitas que foram influenciados por essas práticas durante seu tempo no Egito, Deus proíbe completamente a criação de qualquer imagem que pudesse ser adorada. Ele queria estabelecer um padrão de inspiração espiritual. O segundo mandamento profetiza a natureza invisível e espiritual de Deus, culminando no ministério de Jesus, que declarou que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. João 4,24. Jesus também se opôs à inspiração meramente formal e ritualística, buscando uma inspiração do coração, longe da idolatria externa. Hoje, a idolatria pode se manifestar de várias formas, como o culto às celebridades, a obsessão por bens materiais, ou até mesmo a exaltação de ideias e filosofias que colocamos acima de Deus. O segundo mandamento continua a nos desafiar a adorar a Deus sem intermediários ou objetos que possam distrair nosso entusiasmo genuíno. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No antigo Israel, o nome de Deus, Yid-He-Wav-He, era considerado tão sagrado que os israelitas evitavam até mesmo pronunciá-lo. Eles substituíram o nome de Deus por Adonai no Senhor, em suas leituras públicas e orações. O mandamento visava proteger a santidade e reverência do nome de Deus em uma cultura que frequentemente associava deuses a juramentos e maldições. Profeticamente, este fundamento aponta para a revelação plena de Deus em Jesus Cristo, Yeshua, cujo nome também deve ser tratado com santidade.
Paulo declara que, ao nome de Jesus, se dobra todo o joelho. Filipenses 2:10. O nome de Deus agora é revelado através de Jesus, e invocá-lo de maneira superficial ou hipócrita é desonrar tanto a Deus quanto a obra de Cristo. Hoje este mandamento vai além do uso de palavras impróprias ou irreverentes. Não tomar o nome de Deus em vão também significa professar fé nele, mas agir de maneira semelhante ao seu caráter. Isso inclui não usar o nome de Deus para cometer atos de ódio, corrupção ou interesses pessoais. A reverência ao nome de Deus implica viver de forma condizente com os princípios divinos. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado foi instituído como um dia de descanso e lembrança da criação, onde Deus descansou no sétimo dia. Isso tinha implicações tanto espirituais quanto sociais. Espiritualmente, o sábado foi um dia dedicado ao culto e à inspiração. Socialmente, ele ofereceu uma pausa ao povo de Israel, incluindo servos e estrangeiros, algo revolucionário para a época. O sábado também era um símbolo profético do descanso que viria através de Cristo. O autor de Hebreus explica que o verdadeiro descanso é encontrado em Jesus, e aqueles que nele creem entram em um descanso espiritual. Hebreus 4:9-10. Jesus proclamou que ele é o Senhor do sábado, Mateus 12:8, dizendo que o descanso final e perfeito está nele. Embora o debate sobre a observância literal do sábado continue em alguns círculos, o princípio por trás do mandamento é universal: a necessidade de descansar e dedicar tempo ao culto a Deus. Além disso, Jesus redefine o sábado como algo que transcende um dia específico, oferecendo descanso espiritual contínuo para aqueles que inserem em sua obra redentora. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Em uma sociedade patriarcal como a de Israel, a honra aos pais era central para a estabilidade familiar e social. A família era uma unidade fundamental da sociedade, e o respeito aos pais garantia a transmissão de valores e preservação da cultura e da fé. Os filhos eram responsáveis por cuidar dos pais na velhice. Esse mandamento aponta para um princípio maior que Jesus também ensinou: a importância das relações dentro da família como reflexo do relacionamento com Deus. Jesus criticou aqueles que, usando tradições humanas, negligenciaram o cuidado e a honra devida aos pais. Mateus 15:4-6. Além disso, a obediência e honra aos pais reflete a própria obediência de Cristo ao Pai Celestial, especialmente em sua submissão à vontade de Deus até a cruz. A relevância dessa preservação permanece forte nos dias atuais, apesar das mudanças culturais. Honrar os pais não significa apenas obedecê-los enquanto crianças, mas também respeitar e cuidar deles ao longo da vida. Em um mundo onde o individualismo cresce, este princípio nos lembra da importância dos laços familiares e do papel que devemos em garantir o bem-estar daqueles que nos deram a vida. A honra aos pais também pode ser vista como um símbolo de respeito pela autoridade e pelos valores que constroem uma sociedade saudável. O sexto mandamento: não matarás. Este mandamento surge em um período em que a violência era uma realidade comum, seja em guerras, seja em disputas pessoais. A lei de Moisés estabelecia limites claros para a vida em sociedade, onde a proteção da vida humana era prioridade. Essa cláusula explicitamente proíbe o assassinato, ou seja, a morte intencional e injusta de outra pessoa. No Novo Testamento, Jesus expande o significado deste mandamento, ensinando que o ódio no coração é equivalente ao assassinato. Mateus 5:20 e 1-22. Ao fazer isso, Jesus expõe o aspecto espiritual por trás da lei. Não é apenas o ato físico de matar que é proibido, mas as intenções e sentimentos que levam à violência também são condenados. Profeticamente, estes mandamentos apontam para o valor inestimável da vida humana, que seria plenamente revelado na redenção através do sacrifício de Cristo, o qual entregou sua vida para salvar a humanidade.
Embora a maioria das pessoas não cometa assassinato, o princípio por trás deste mandamento nos desafia a avaliar a forma como tratamos o próximo. A violência verbal, a raiva descontrolada, a falta de compaixão e o desprezo pela vida humana são todas formas de violar esse mandamento no sentido espiritual. Além disso, ele também tem implicações éticas em questões como o aborto, a pena de morte e a guerra, áreas onde a santidade da vida humana está em jogo. O 7º mandamento: não adulterarás. No mundo antigo, a fidelidade conjugal era fundamental para manter a estrutura familiar e a estabilidade social. O adultério foi visto não apenas como uma traição pessoal, mas também como um ato que desestabilizou toda a comunidade. As leis mosaicas buscavam preservar a santidade do casamento, que era vista como uma aliança não só entre o casal, mas também com Deus. Profeticamente, o adultério físico aponta para uma traição espiritual, e os profetas frequentemente usavam uma imagem do adultério para descrever a infidelidade de Israel para com Deus. Jeremias 3:8-9. No Novo Testamento, Jesus eleva ainda mais o padrão moral, afirmando que o simples olhar lascivo já constitui adultério no coração. Mateus 5:27-28. Isso revela o desejo de Deus não apenas por ações corretas, mas por um coração puro. Hoje, o mandamento contra o adultério continua sendo relevante em um mundo que frequentemente desvaloriza o compromisso matrimonial e glorifica a infidelidade. O adultério separa famílias, relacionamentos e gera cicatrizes emocionais profundas. Além disso, a cultura digital moderna tem ampliado as tentativas, tornando o combate à imoralidade uma luta diária. O 7º mandamento nos chama a uma vida de pureza e fidelidade, refletindo o compromisso inquebrantável que Deus tem com seu povo. O 8º mandamento: não furtarás. No contexto de Israel antigo, onde a propriedade pessoal era muitas vezes limitada e vital para a sobrevivência, ou ainda, era um crime grave que comprometia a coesão social. As leis mosaicas previam severas punições para o furto, com a ênfase em restituição. O conceito de justiça e respeito à propriedade era essencial para a prosperidade e estabilidade da comunidade. Esse mandamento aponta para o respeito pelo próximo e seus bens. No Novo Testamento, Paulo ensina que quem furtava deveria trabalhar com suas mãos para que pudesse até mesmo compartilhar com os necessitados. Efésios 4:28. Profeticamente, a lei de Deus visa não apenas a proteção da propriedade, mas também a promoção de uma comunidade justa e generosa, onde o egoísmo e a exploração do próximo não têm lugar. Hoje, o furto pode ir além do ato físico de apanhar bens alheios. A fraude, a corrupção, a evasão fiscal, o plágio intelectual e até o uso indevido do tempo de trabalho são formas modernas de violar esse princípio. A integridade e a honestidade em todas as áreas da vida são essenciais para uma sociedade justa e para refletir o caráter de Deus. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em uma época em que os sistemas legais dependiam amplamente de testemunhos para julgar casos, o falso testemunho era uma questão séria que poderia levar à injustiça, danos irreparáveis e até a morte de inocentes. As leis mosaicas consideravam a verdade como base para a justiça, e o perjúrio era um pecado gravíssimo contra Deus e o próximo. Profeticamente, este mandamento aponta para a importância da verdade no relacionamento entre Deus e a humanidade. Jesus se declarou como a verdade, João 14:6, e condenou a hipocrisia e a mentira, que distorcem o caráter de Deus. Satanás é chamado de pai da mentira, João 8:44, e, portanto, a falsidade é vista como uma oposição direta ao reino de Deus. Atualmente, o falso testemunho se estende além do tribunal e inclui difamação, calúnia, fofoca, desinformação e mentiras nas mídias sociais. A cultura moderna, com suas comunicações rápidas, pode facilmente propagar inverdades que causam danos profundos.
Este mandamento nos chama a sermos embaixadores da verdade e da justiça em todas as nossas interações. O 10º mandamento: não cobiçarás. A cobiça, ou o desejo intenso de possuir o que pertence a outro, era uma atitude que muitas vezes levava a pecados mais graves, como o roubo ou o adultério. Este critério aborda uma questão interna, o desejo, que, se não controlado, poderia destruir tanto o indivíduo quanto a comunidade. Profeticamente, o 10º mandamento aponta para a transformação interior que Deus deseja realizar em seu povo. Enquanto a lei focava nas ações externas, Jesus enfatizou o coração, o centro dos desejos e motivações humanas. Paulo, em Romanos 7, confirma que foi esse mandamento que o fez perceber o poder do pecado, pois a cobiça é uma luta interna. Na sociedade de consumo em que vivemos, a cobiça é incentivada por meio da propaganda, da mídia e das redes sociais, que promovem frequentemente o desejo insaciável por mais. Esse mandamento nos chama a buscar contentamento e gratidão por aquilo que Deus nos deu, evitando a armadilha de viver em comparação constante com os outros. Esses foram os 10 mandamentos detalhados de maneira profunda, trazendo à tona o verdadeiro significado e a relevância deles para os dias atuais. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a palavra de Deus e trouxe reflexões importantes para a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo mais vídeos como este. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos que estamos lançando e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.